Eu vou colocar para vocês uma manchete do Lula convidando governadores, empresários e parlamentares para ato no 8 de janeiro, com o intuito de lembrar, meus amigos, que houve uma tentativa de golpe e que ela foi debelada pela democracia. O que o Lula está querendo fazer é impor uma narrativa, e se essa narrativa não for imposta, não for assimilada, não for colocada, ele vai dizer que essas pessoas, esses governadores, essas autoridades estão se colocando ao lado de golpistas. O que a gente tem que rechaçar violentamente, agressivamente, do ponto de vista verbal, do ponto de vista conceitual, antes que alguém me interprete mal, é essa narrativa. Não dá para estabelecer um golpe por meia dúzia de pessoas, sei lá, 2, 3 mil pessoas querendo invadir o Congresso e fazendo uma arruaça. Você não toma um Estado democrático de direito sem armas, sem um planejamento, sem a conivência de autoridades, como aconteceu, inclusive, em 1964, como aconteceu na intentona comunista, que foi uma coisa estrategista. Ou seja, todos os golpes de Estado na história das repúblicas mundiais foram vistas e percebidas com o uso da força, o uso de uma estratégia política e o uso de conivência de autoridades políticas e lideranças que se contrapunham a um determinado regime ou determinado governo. E o que a gente tem que estabelecer é que a reverberação desse pseudo-golpe foi exatamente a demonização, a censura, a perseguição e a prisão de pessoas com livre expressão que foram demonizadas, que foram presas, que foram caladas a ponto de uma pessoa até morrer. Ontem, por exemplo, uma pessoa tentou o suicídio, o coronel Naime, que é um homem que também está preso de maneira injusta e leviana, porque seria complacente ao golpe, que é uma mentira, que já foi desmentida, está com problemas com uma séria embolia pulmonar, com risco de morte dentro da cadeia. O senhor Alexandre de Moraes ontem deu uma entrevista longa à Folha de São Paulo, dizendo das condições carcerárias que os bolsonaristas agora acordaram para as condições carcerárias. Não é condição carcerária que está sendo debatida, está vendo? É a narrativa da narrativa falaciosa sempre. Não é condição carcerária, são as condições desumanas colocadas, em que colocaram as pessoas que eventualmente podem ser acusadas de vandalismo, depredação de patrimônio público, mas jamais de golpistas, jamais condenadas a 20 anos e jamais colocadas em prisão preventiva por 10 meses, 1 ano, como foi o caso do Clériston, que chegou à morte, que deveria ter saído da prisão porque tinha comorbidades gravíssimas, e foi colocado na morte por omissão do senhor juiz Alexandre de Moraes. Ou seja, toda essa narrativa conspurcada, deturpada da realidade, obedece a um critério de legitimação de autoritarismo, tanto do STF quanto do governo federal, que agem em uníssono, em conluio, e que ficou provado nesse comitê eleitoral lá, que o Alexandre de Moraes foi aplaudido, cumprimentado com um tapinha nas costas, dizendo que anistia não, entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal para destruir adversários do sistema, para destruir pessoas que são críticas ao autoritarismo do STF e à colocação da presidência da República por um corrupto condenado que foi solto pelo STF. Ou seja, você tem, numa democracia normal, a possibilidade de criticar em relação a isso. Agora, o que eles fazem de maneira muito sórdida e muito eficiente, em grande medida do tempo, é estabelecer uma narrativa falaciosa e invertida dos fatos. E eles contam com quem? Mais uma vez, com a grande mídia. O endosso da grande mídia, porque a Globo obedece criteriosamente a essa narrativa falaciosa. Então, vou colocar a faca no pescoço de senadores, deputados e governadores. Se vocês não participarem de uma cerimônia pela democracia contra as invasões do 8 de janeiro, vocês estão sendo tão golpistas quanto eles. Contra invasões, qualquer pessoa se coloca. Agora, contra um golpe que não houve, e contra um golpe dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo próprio governo federal, nas instituições, ao perseguirem de maneira antidemocrática, autoritária, cruel e carrasca pessoas por sua livre expressão e deixarem no calabouço, e não darem acesso aos autos aos advogados, não derem acesso a um processo justo, não deram acesso a um julgamento em primeira instância, que seria direito dessas pessoas que estavam lá, isso sim
Isso sim é a narrativa verdadeira de um golpe dado dentro das instituições, pelos poderes constituídos, pelas pessoas que têm poderes constituídos, quer seja o presidente da República, os ministros de Estado e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, na minha concepção, e eu falo isso de maneira democrática e livre, eles são os verdadeiros golpistas. Eles que deveriam ser rechaçados no 8 de janeiro ou qualquer outro dia do ano. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.